Graça e paz, irmãos que nos acompanham por este canal. Que o Senhor fale ao seu coração nesse dia. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, e acompanhe a leitura dos versos 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo, no começo da sua carta, está mostrando quanto seu coração está grato a Deus pela vida daqueles irmãos que viviam ali em Filipos. Ele se alegrava na perseverança que os irmãos tinham na cooperação do Evangelho e ainda Paulo ressalta a constante oração por aqueles irmãos. Então, chegamos aqui nos versos que nós lemos. E hoje eu quero refletir com vocês nos versos 7 e 8. Mas nós lemos o verso 6 também, para lembrarmos da verdade confortadora que Paulo diz aos filipenses e que serve para nós cristãos. Pois aquele que começou a boa obra não será como o ser humano que por vezes abandona o que começou, desiste ou faz de qualquer forma. Mas pela misericórdia e amor, Deus, por graça, começou a fazer a obra e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí quando nós voltamos os nossos olhos ao verso 7, nós encontramos o apóstolo dizendo que é justo pensar dessa forma e que traz os irmãos em seu coração. Seja no momento em que ele está preso, seja no momento em que está pregando ou defendendo o Evangelho. É como se Paulo falasse que constantemente lembrava dos irmãos, que os carrega no coração. Nós precisamos lembrar que o coração é a morada dos sentimentos e dos pensamentos. Quando nós vamos para Provérbios, no capítulo 4, 23, nos fala que devemos guardar o coração porque dele procedem as fontes da vida. Mas o contrário também é notório, porque Jesus responde em Mateus 15, 19, que do coração procedem maus desígnios. Mas Paulo os carregava em seus pensamentos, tinha sentimentos por aqueles irmãos. Paulo reconhecia um laço estreito com eles. Calvino vai dizer que tê-los em seu coração é reconhecê-los como tais, na mais íntima afeição do seu coração. Há um outro fator, meus irmãos, que nós precisamos olhar. Que Paulo ele está direcionando não a qualquer pessoa, porque os versos iniciais mostram que ele está falando com irmãos em Cristo, com irmãos daquela igreja. Paulo está falando com os santos em Cristo Jesus, os que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, nos versos de 1 a 8, veja que Paulo usa a expressão todos por 5 vezes. E esse todos está diretamente ligado à igreja de Filipos. Com isso, chama a atenção que aqueles irmãos podiam ter pessoas entre eles, Podiam ter pessoas fortes e fracas, com pouco talento, com muito talento. Ali podiam ter crianças, jovens, adultos, pessoas com mais idades. Paulo incluiu a todos. Paulo carregava a todos em seu coração. Então nos deparamos com a chave desse relacionamento entre Paulo e aqueles irmãos, que se encontra aí no verso 7, que diz: pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo estava debaixo da graça de Deus. Ele não era alguém poderoso, ele não era um santo milagroso, ele não era o salvador da pátria. Paulo era igualzinho a todos aqueles irmãos. Sabe como? Carentes da graça de Deus.
Todos aqueles irmãos, inclusive Paulo, eram participantes da operação da graça de Deus, que os capacitava a amar uns aos outros, os capacitava a cooperar no Evangelho, a cuidar uns dos outros. James Boyce traz em seu livro uma ilustração do que é ser participante da graça desse Deus maravilhoso. Então ele conta que no Congresso Mundial de Evangelismo, que foi realizado em Berlim, no ano de 1966, que muitas nacionalidades foram representadas naquele evento. Então ele destacou a presença de um pastor nativo da África Central, que trazia em seu rosto cortes profundos. E nesses cortes haviam pinturas com material natural, com corante, né? E uma pessoa ali no congresso que era inconfundível. Mas havia também no congresso 2 índios Auca, do Equador. Um deles fazia parte da tropa que matou 5 missionários em tempos anteriores. E o outro, índio, era o líder da tribo. Por meio de um tradutor, esses 2 índios começaram a testemunhar como foram alcançados pela graça de Deus. E em dado momento, em um auditório para 1.200 pessoas, esse pastor da África saiu do seu lugar lá no fundo do auditório, saiu correndo, subiu ao palco e em lágrimas abraçou esses irmãos indígenas, porque reconheceu na palavra daqueles irmãos o que também havia acontecido em si mesmo. Esses irmãos foram alcançados pela mesma graça de Deus. Eles não viram uns aos outros com superioridade, não viram uns aos outros com diferença cultural, não levaram em conta as línguas nativas. Eles viram uns aos outros como pecadores salvos pela graça de Deus. Esses irmãos eram participantes da incomparável graça de Deus. Paulo está tratando aqui nesse texto com os irmãos que foram alcançados por essa graça e não está levando em conta as diferenças que cada um possui, não está levando em conta o perfil de cada um deles, o temperamento, o humor. Ele não está tratando aqui com os mais experientes ou somente com os jovens. Meus irmãos, como tem sido o seu relacionamento com aquele irmão que você considera chato? Jovem, você tem se relacionado com os irmãos de mais idade da igreja? Vovô, vovó, como você tem se relacionado com os adolescentes que foram alcançados pela graça de Deus igual você foi? Crianças, como vocês estão tratando as pessoas da igreja? Adolescentes, como é que vocês têm enxergado os tiozãos da igreja? Homem e mulher, criança, adolescente, jovens, adultos, somos iguais ao apóstolo Paulo e a todos aqueles irmãos que viviam na igreja de Filipos. Todos nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Por isso, ore ao Senhor, pedindo que Ele te ajude a lidar com pessoas que é igual a você, ainda que com uma personalidade diferente. Lembre-se que tem dia que nem nós nos suportamos. Imagina as outras pessoas. Deixe de lado, meus irmãos, a diferença que você tem com o seu irmão. Perdoe o seu irmão. Tenha relacionamento com os seus irmãos em Cristo. O verso 8, Paulo fala que tem saudades de estar com todos aqueles irmãos. Não basta tolerar outros irmãos, mas devemos amá-los. Deve estar fresco em sua cabeça o verso de João 15:12, que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pode ser que na sua cabeça esteja passando pessoas, situações, momentos de chateação que passou com irmãos em Cristo, ou até mesmo você está decepcionado ou machucado.
Mas esse é o momento de você refletir que foi alcançado pela graça da mesma forma que o seu irmão também é um pecador que foi alcançado pela graça. Eu sei que não é fácil, meu irmão, mas ore a Deus para que Ele te ajude. Peça ao Senhor por mudança na sua vida. A graça do nosso Deus nos faz amar uns aos outros. A graça do nosso Deus nos faz termos saudades da comunhão com os irmãos, da comunhão de uns com os outros. Eu encerro a minha reflexão com as palavras de Jesus registradas em João 13, 34 a 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros. Discípulo de Cristo, ame o seu irmão. Discípulo de Cristo, tenha comunhão com o seu irmão. Que Deus te abençoe. Bem-vindos, irmãos, em Jesus, a nós bem unidos na paz que Cristo nos dá pela cruz, com graça divina eficaz. Saudamos com santo prazer aos crentes em nosso Senhor, pois juntos queremos viver, honrando o fiel benfeitor. De quanta ternura e amor podemos aqui partilhar, e em Cristo no Resumador real comunhão desfrutar.